Então, vamos lá. Hoje, quinto dia do segundo Ensina, Encontro de Ensino de Ciências da Natureza, organizado anualmente, com a participação dos mestrandos e egresso do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, campus de Rolim de Moura, e com a coordenação do evento da professora Kátia Tecchio e a mestranda Fernanda Estrada. Uma semana de muitos conhecimentos, compartilhamentos sobre experiências voltadas ao ensino de aprendizagem de ciências da natureza. Antes de passar a palavra para o professor Cláudio, quero lembrar sobre a lista de frequência e sobre a questão de perguntas, dúvidas no chat, ok? Vocês podem fazer a solicitação, vocês podem fazer perguntas no chat que eu vou efetuar para o professor Cláudio. Eu creio que ele também já tem a visualização do chat ali para conseguir fazer essa interação. Se vocês quiserem também fazer parte durante a palestra dele, é só fazer a solicitação que vocês vão fazer essa interação para ficar mais dinâmica a apresentação. Tá? Então, como convidado, nós temos o professor Cláudio Júnior Franco dos Santos. Ele é graduado em Sistema de Informação e pós-graduado em Metodologia e Didática do Ensino Superior pela Faculdade Farol. Ele é coordenador do curso de Administração, Ciências Contábeis e Sistema de Informação da Faculdade Farol. E também é analista de sistema, desenvolvedor de aplicativo desktop e desenvolvedor de aplicativo mobile e Dataplex TI de Rolim de Moura desde 2015. E a oficina dele tem como tema Canva, qualidade profissional e simplicidade de uso. Assim, passo a palavra para o professor Cláudio iniciar a palestra. Muito boa tarde, pessoal. Muito obrigado, professora Diana. Uma satisfação fazer parte aqui do evento. É uma satisfação estar aqui com todos vocês agora à tarde. Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre Canva, né? Aqui no fundo aqui está aberto um Photoshop, um PowerPoint, perdão. Vou tirar ele daqui da tela. Enfim, todos nós estamos acostumados a, em algum momento, utilizar aí o PowerPoint no nosso dia a dia para fazer alguma apresentação de slide, para fazer alguma apresentação para a faculdade, ou até mesmo, né, para quem está aí na área da docência, para poder trabalhar diretamente aí em sala de aula, né? Então, é uma ferramenta que nós temos aí costume, né, uma ferramenta que nós já temos aí um certo conhecimento. Entretanto, para se utilizar ele, apesar de ser uma ferramenta de simples utilização, nem sempre a gente consegue com tanta praticidade preparar um conteúdo fácil, de forma dinâmica. Uma alternativa muito interessante para esse aplicativo aqui, e também de forma, uma alternativa gratuita, é o aplicativo Canva. Na verdade, o Canva a gente chama de aplicativo, mas ele é, na verdade, um serviço que a gente encontra aí na web, certo? Então, o que a gente pode fazer com o Canva? A gente pode fazer eu poderia dizer de tudo, né? Mas aí talvez seja muito vago. Então eu vou dar alguns exemplos. Para quem trabalha especificamente com sala de aula, tem necessidade de trabalhar com slides, nós podemos fazer as apresentações de slides todas nele, de forma gratuita. Se for necessário, ainda podemos exportar esses arquivos para abrir em PowerPoint, ou podemos salvar isso como imagens, ou podemos salvar isso como PDFs, ou até mesmo utilizar o próprio aplicativo para fazer a apresentação aqui, durante, por exemplo, esse evento que está acontecendo aqui, se eu tivesse um slide preparado e apresentado aqui, eu poderia apresentar ele para vocês aqui, direto na ferramenta. Então, algumas vantagens dessa ferramenta, como já disse aqui, ela é gratuita e é muito simples de utilizar. Além dessa questão de podermos fazer apresentações de slides, né, nós podemos fazer com facilidade stories para o Instagram, né, artes no formato específico para esse tipo de publicação, as postagens para Instagram, para Facebook, né, para capas, para postagens comuns, a gente pode fazer também, utilizar para criar logotipos, podemos utilizar para fazer cartazes, podemos utilizar para fazer cartões de visita, enfim, aí
Quanto às possibilidades de criação, estão aí, está limitado na nossa criatividade. Então, quanto mais criativos nós formos, quanto mais buscarmos da ferramenta, mais conseguiremos extrair dela. Então, uma ferramenta de fácil utilização. Eu vou apresentar para vocês aqui no fundo da minha tela, que já está a ferramenta aberta, a tela inicial dela, mas para quem não tiver uma conta nela ainda, aqui já está na minha conta, já está logado, a minha conta é uma conta gratuita, não é uma conta, não é a versão paga dessa conta, né? Para quem quiser utilizar essa ferramenta, eu vou abrir aqui uma janela anônima no meu navegador, e é muito simples de encontrar essa ferramenta. O endereço dela é www.canva.com, é um endereço simples de se encontrar. Quando a gente abrir ela, na primeira tela, como é uma ferramenta dinâmica, sempre vai ter aqui alguma propaganda, algum conteúdo que explica para a gente o que nós encontraremos aqui dentro dessa ferramenta. Para criar uma conta nela, para a gente poder utilizar ela, nós precisamos criar nossa conta para poder deixar todos os nossos arquivos salvos, nossas informações ali, personalizações e o que a gente fizer ali para ficar salvo. Nós podemos criar essa conta também gratuitamente, né? Não é necessário que se pague para criar essa conta. Para criar a conta, nós temos, é muito simples, nós precisamos apenas acessar o site da ferramenta. Aqui na margem superior direita, nós temos aqui o botão de registro, então nós clicamos aqui em registrar, e temos algumas opções aqui, né? A primeira opção é registrar-se com a conta sua do Google, a maioria de nós já tem uma conta do Google, né? Podemos criar qualquer outro e-mail a qualquer momento. Neste caso aqui eu não posso criar com a minha conta do Google, porque a outra que eu utilizo já é feita com essa conta, né? Podemos também registrar aqui no Canva com a conta do Facebook, para quem tem Facebook, ou então podemos registrar com um e-mail, e aí qualquer e-mail que nós tivermos. Então, clicando aqui em registrar com e-mail, nós podemos informar nosso nome, né, que vou informar meu nome, por exemplo, Cláudio Santos. Nós podemos informar o e-mail que nós queremos vincular a essa conta. Vou informar o meu e-mail aqui, ó, @hotmail.com, né, cjsnet2, e aí nós temos que definir uma senha. A senha para o Canva, ela exige que sejam 8 caracteres ou mais, então um mínimo de 8, tem que ter letras, números e símbolos, ou seja, precisamos utilizar o nosso teclado completo praticamente, né? Letras, então, eu vou colocar uma senha aqui que atenda essas características, né? Por motivos óbvios, não vou compartilhar essa senha, né? Mas vou colocar aqui ela. No caso aqui, o meu Google já está... Perdão, gente, meu celular quer participar da apresentação. No caso aqui, o meu Google já reconhece esse site que eu tenho senha salva nele, ele está tentando me sugerir ali, mas como eu informei uma senha válida aqui, já está classificando como uma senha forte, porque eu utilizei letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos, né? Temos a opção de clicar aqui em começar agora. Quando a gente clica aqui, vai aparecer uma tela que vai pedir para a gente digitar um código. Esse código foi enviado no nosso e-mail. Então, o e-mail que a gente informou na tela anterior, a gente vai abrir esse e-mail. Eu vou abrir ele aqui na outra aba aqui rapidinho, para eu poder pegar esse código. Já chegou aqui para mim no meu e-mail, né? Apareceu aqui um e-mail com o código. Esse código eu vou copiar ou digitar aqui, não importa a forma como eu fizer. Eu vou trazer para cá, esse código não tem problema vocês verem, afinal de contas está atrelado ao meu e-mail. E aí, quando a gente coloca o código e o código informado é o código correto, a gente vai... Ele conclui a criação da conta e nos traz para dentro da ferramenta imediatamente. Essa situação de ter que confirmar esse código é para garantir que esse e-mail existe e que você tem acesso a ele. Para garantir também que você, por exemplo, não está colocando um e-mail de alguém que você não tem autorização. Por exemplo, colocar o e-mail do seu colega de trabalho, enfim, de outra pessoa que não tem sua autorização, ou até mesmo de inventar um e-mail que não exista. Então, exige essa validação por conta disso. Quando nós terminamos de abrir a ferramenta, ele faz uma pergunta para a gente, qual que é o nosso principal tipo de uso dessa ferramenta. Então, nós temos aqui algumas opções, não acredito que alguma delas aqui já vai atender a gente, que é, por exemplo, professor, que aqui o professor quer preparar aulas ainda melhores para os seus alunos, né? Uma ferramenta que ajuda demais nisso daqui. Nós temos aqui a opção de ONG, organização beneficente, né? Que traz aqui para a gente uma descrição aqui de que a gente quer criar daí designs para uma causa maior. Empresa de grande porte, estudante, uso pessoal,
ou pequena empresa. Então, quando a gente acessa ele, a gente vai escolher a opção que melhor atenda às nossas necessidades. Isso aqui não vai restringir o nosso uso de nenhuma parte da ferramenta, a gente pode escolher isso aqui sem nenhuma preocupação, mas é que ele vai fazer algumas, eu diria propaganda, mas não é no sentido de te vender algo. Por exemplo, eu cliquei em professor e existem alguns benefícios da plataforma Canva para professores de ensino de educação infantil e educação fundamental e média. Não se aplica a mim, porque eu sou professor de ensino superior. Então, não adianta eu solicitar aqui a verificação e nem, né, tentar pedir aqui esse benefício, né? Aí, no caso meu, aqui eu posso clicar em pular ou dizer que eu não sou professor de pré-escolar. Nessa outra tela, ele vai pedir para mim cadastrar quem faz parte da minha equipe. Eu posso trabalhar no Canva sozinho ou eu posso ter uma equipe atrelada a mim para que nós possamos compartilhar projetos. Como eu imagino que a maioria das pessoas vai utilizar aqui de forma individual, seja para preparar sua aula, sua apresentação, então eu tenho a opção de pular. No caso meu, por exemplo, eu utilizo na minha outra conta a opção apenas individual, não tem ninguém cadastrado ali, porque eu uso apenas somente para meu uso ali de professor mesmo. Então podemos clicar aqui em pular. Feito isso, essa tela que nós temos a seguir está escrito aqui, ó, crie seu primeiro design. Então ele traz para a gente um campo de texto onde a gente pode fazer perguntas não, a gente pode trazer aqui uma ideia do que criar, ou a gente até pode digitar alguma coisa relevante para o tema que nós queremos criar. Ou então traz também algumas opções aqui embaixo, alguns documentos padrão, por exemplo. Nós temos aqui, ó, apresentação, infográfico, cartaz, documento A4, vídeo, post para Instagram, logotipo, brochura, enfim, vai trazer aqui algumas das possibilidades que nós temos com ele. Então, nesse primeiro momento, eu poderia clicar aqui ó, em apresentação, vou fazer isso, e nós iremos aí ver o Canva abrindo a aplicação e deixando preparado para a gente poder utilizar aqui esse modo de apresentação, ok? O que acontece aqui? Quando a gente abre o aplicativo pela primeira vez, ou quando a gente fica muito tempo sem abrir ele e a gente acessa ele depois que tem alguma grande atualização, sempre vamos visualizar uma série de dicas pela nossa tela, né, trazendo informações de para que serve uma ferramenta, o que você encontra naquele local específico da aplicação, enfim, vai trazer um monte de informações para a gente aqui que é muito útil, muito válido, muito necessário. Nesse caso aqui, nesse momento, eu acabei de criar uma conta com esse e-mail, mas eu não vou utilizar essa conta para a gente fazer nossa aplicação, perdão, para nós fazermos nossa apresentação. Eu vou fechar essa conta aqui e vou voltar para a minha conta pessoal aqui dele. O processo é o mesmo, só que essa conta minha foi criada em outra época, mas os mesmos recursos, a versão gratuita, tanto a versão que eu acabei de criar a conta, quanto essa versão que eu estou acessando aqui agora, é exatamente a mesma, não tem diferença nenhuma, a gente pode acessar sem a menor preocupação, tá? Então aqui eu fiz o login na minha conta, da mesma forma, se eu não tivesse logado nessa conta, eu ia acessar aqui o canva.com, né? Acessar o endereço, eu iria para aquela mesma tela. Aqui em cima, eu teria a opção de registrar ou de entrar. Como eu já tenho uma conta, eu vou clicar em entrar. E aí aqui, no caso, no meu uso aqui, eu estou usando em um computador pessoal meu, então eu tenho minhas senhas salvas nesse computador. Não é recomendado que a gente faça isso em computadores que nós não temos aí, ou não temos confiança, ou que não estão sob nosso controle, né? Não é interessante você ir em um local público, por exemplo, acessar e deixar sua senha salva lá. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas nesse caso aqui, como é um computador meu, já está salvo, vou clicar em entrar e eu vou para aquela primeira tela que a gente acabou de sair, ok? Então, neste primeiro momento, nós então criamos uma conta no Canva e acabamos de acessar ele. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer aqui? Como eu disse, nós temos uma grande possibilidade de criação aqui dentro. Então, a gente tem que primeiro definir o que nós queremos fazer. Neste primeiro momento, obviamente, eu vou ensinar para vocês o que nós temos em cada local aqui. Então, eu vou trazer primeiro uma explicação dessa interface dele, para depois a gente poder ver alguns exemplos na prática. Então, na linha superior aqui do Canva, nessa parte de cima dele, nós temos aqui alguns menus de navegação que são muito úteis para nosso uso dia a dia. Nós temos aqui o ícone do Canva. Toda vez que eu clicar nele, eu vou vir para essa página inicial, ou mesmo na página inicial clicando aqui. Temos aqui a opção
templates, e quando eu passo o meu mouse por cima, ele vai sugerir um monte de templates para mim, um monte de possibilidades de criação de templates. Esses templates aqui já são modelos pré-elaborados que ele tem disponível para mim utilizar. Existem modelos que são gratuitos, existem modelos que são para conta premium, ou seja, para quem está pagando pelo serviço. E nós temos aqui como escolher diversos tipos de possibilidade. Em recursos, nós temos outros recursos interessantes do aplicativo. Nós temos aqui fotos, imagens, backgrounds, né, que são as imagens de fundo, temas de natureza, animais, comida, enfim. Nós temos ícones também, produtos para impressão. Nós temos aqui uma diversidade de possibilidades aqui. No Aprenda, nós vamos ter aqui dicas de design, seu negócio, educação e fotografia, onde clicando em cada uma dessas partes, nós iremos aqui, cada um desses links, nós iremos para uma parte do blog, do Canva, onde vamos ter aí uma diversidade de dicas e de explicações e até aulas nós temos por aqui, explicando como fazer o uso da ferramenta, como poder fazer um marketing efetivo e coisas do tipo. E aí de acordo com a necessidade de cada um de nós. E aí temos o plano do Canva, o plano grátis, que é o que eu estou utilizando aqui. Na verdade, o que eu recomendo, porque a gente consegue fazer praticamente tudo aqui, sem muita complicação. E aqui ao lado esquerdo nós temos um menu, também dos menus principais do Canva, que é o conteúdo recomendado, onde ele vai trazer aqui para a gente essa sugestão do que criar. Nós temos aqui seus designs, caso você tenha designs salvos, né, caso você já tenha trabalhado e deixado aqui outros designs anteriores salvos, vai ficar tudo aqui disponível. No caso, o meu está tudo limpo, eu já não tenho mais nada aqui, eu fiz uma limpeza nele recentemente. Compartilhado com você, caso você faça parte de um grupo de trabalho aqui no Canva e tenha pessoas que compartilhem coisas com você, você vai ter aqui acesso a essas informações. Kit de marca. Aqui você tem algumas opções para criação de logomarca e outros detalhes. Uma parte considerável desse, acredito que todos os recursos aqui do logotipo e marca vai ser para quem é usuário da conta premium, né, para quem paga para utilizar a aplicação. Todos os locais que você encontrar na aplicação com este sinalzinho aqui, com esse símbolo, com esse ícone aqui, a gente vai ter um local premium, né? Apenas quem está pagando pode usar o recurso. Planejador aqui também de conteúdo. Essa ferramenta é uma ferramenta interessante para quem é assinante da plataforma. Se você deixar configuradas algumas das suas redes sociais aqui, você pode agendar postagens no Facebook, Twitter. Eu não me lembro se o Instagram já está aqui. Algum tempo atrás ainda não tinha possibilidade de postar automaticamente no Instagram, mas em Facebook e Twitter e algumas outras redes aí já era possível. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha aí, de repente. Lembrando que para assinar, a gente não é obrigado a assinar para testar esses recursos. Nós podemos aí fazer um experimento de 30 dias gratuitamente. Caso a gente se interesse, a gente vai lá e efetiva daí, de fato, a assinatura da aplicação. Então, nós temos 30 dias aí para decidir se vale a pena ou não usar esses recursos. E daí dá para testar, dá para a gente poder tirar a tema, com certeza, se vale a pena ou não. Criação de equipe, né? Quando a gente clica aqui, ele já oferece para a gente poder criar um nome de equipe para gerenciar. Suas pastas e embaixo aqui lixeira. Na lixeira, temos aqui alguns arquivos que eu estava trabalhando em algum momento, que eu testei, fiz alguma edição e apaguei. Né? Então, tudo que a gente apagar, primeiramente vai vir para a lixeira, para depois a gente eliminar completamente. Nós temos aqui a opção suas pastas. Nessas suas pastas é onde a gente organiza nossas informações aqui, nossos projetos. Nós temos aqui alguns ícones que trazem para a gente informações de seus designs. Quando eu clico aqui, eu vou direto para aquela pasta minha lá, meus designs, né, para aquela opção. Tem uma pasta sem nome aqui, que eu posso utilizar ela, né, eu posso criar outras pastas, né, tem aqui a lixeira, o atalho para lá, e comprados são coisas que eu posso ter comprado para utilizar, curtidas foram arquivos que eu fui em algum momento e curti, marquei como favorito na minha pesquisa, a gente vai ver onde isso acontece já já, e o uploads aqui são arquivos que eu tenha feito o upload. Aqui eu tenho alguns arquivos que foram feitos aqui para a divulgação do segundo ensino, então anteriormente aqui a palestra, eu já subi eles aqui, eu fico com eles guardados nesta pasta aqui de uploads. Quando eu precisar utilizar, eles já estarão aqui, certo? Então, vamos voltar aqui na opção aqui, meus designs, e aqui dentro eu posso observar que eu tenho aqui a opção de criar um design,
aqui no canto superior direito, né, em azul destacado. Quando eu venho na minha pasta aqui, eu continuo sempre, uma das coisas principais do Canva é a criação do design. Então, essa opção sempre vai estar destacada e acessível, na maior parte das telas dele, vai sempre estar ali sendo possível utilizar. Criar nova pasta, para mim criar novas pastas para me organizar aqui, eu posso fazer isso. Enfim, isso aí já são questões de organização de arquivos para quando a gente tem outros projetos já realizados. Vamos então para a parte que obviamente interessa a todos nós aqui, que é a criação, o início para criar uma apresentação, para podermos nos organizar aqui, para fazer um conteúdo com uma qualidade um pouco superior aí, com um pouco mais de facilidade. Aqui, nós temos nessa tela recomendado, que é a tela inicial aqui, nós temos aqui a opção para mim, né, que como ele não tem minhas preferências ainda aqui, ele está me ofertando um pouco de tudo que ele tem. Eu tenho a opção de criar apresentações, e quando eu clico aqui, ele me oferece o que ele tem para apresentações: apresentação normal, apresentação com vídeo, apresentação otimizada para celulares, ou seja, uma apresentação aí feita na vertical, né? Uma apresentação 4x3, aqueles formatos anteriores que a gente tinha aí de PowerPoint, né? Um pouco mais antigos, e apresentações de brainstorm. Nós temos aqui algumas possibilidades. Vamos começar aqui com uma apresentação comum. Nós podemos clicar aqui, criar design em branco, ele vai abrir para a gente uma nova aba aqui, o Canva continua aqui aberto, ele cria para a gente uma nova aba com este arquivo nosso aberto. Aqui, quando a gente está dentro de um arquivo, dentro de um design, dentro de qualquer arquivo que nós tenhamos criado aqui dentro, o menu superior ele vai mudar para que a gente tenha opções referentes a este arquivo que estamos trabalhando aqui. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui uma tela em branco, e ao lado esquerdo foi aberto aqui para mim uma diversidade de opções aqui de templates, elementos, uploads. Nós temos várias coisas que nós podemos utilizar nessa nossa aplicação. Então, aqui na primeira guia, a guia de templates, nós podemos utilizar para nos inspirar principalmente, ou para fazer alguns ajustes rápidos. Por exemplo, usados recentemente, para nós que trabalhamos na docência, nós vamos ter algumas necessidades de regras de sala de aula, por exemplo. Então, um dos últimos que eu cliquei aqui foi esse primeiro template aqui, que está no usados recentemente. Quando eu clicar nele, está informando para mim aqui, são 15 slides ao total. Eu tenho 3 pontinhos aqui que aparecem para mim, algumas descrições de como das cores dos temas dele, e eu posso clicar aqui em cima para mim visualizar ele por completo. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho cada uma das 15 telas que foram feitas, que tem nesse template aqui, para me utilizar. E para me utilizar uma tela é muito simples. Eu tenho aqui meu primeiro slide, eu posso clicar aqui no slide que eu quero, que seja o meu primeiro, e pronto. Ele está aqui ao fundo, sem nenhum problema, rapidinho eu coloquei ele aqui, está funcionando. Se eu quisesse trocar, eu poderia clicar nesse outro. Poderia clicar em qualquer um desses daqui. Cada vez que eu clicar aqui, eu vou estar criando um modelo, vou estar transformando esse slide meu neste modelo aqui de template que eu acabei de selecionar aqui. Esse template que eu acabei de selecionar aqui, que eu troquei, eu posso editar ele, eu posso trocar os elementos de lugar, eu poderia trocar cores, eu posso trocar tamanhos, formatos, né? Eu posso, no caso aqui tem uma foto aqui, eu posso substituir essa foto, poderia vir em editar imagem, né? Selecionar outro tipo de fotos, fazer algumas aplicações aqui, eu posso remover o fundo de algumas imagens, isso já é um recurso daí da aplicação da versão paga, né? Mas eu posso trocar aqui posições, tamanhos, enfim, posso trocar o texto, né? Posso vir aqui, selecionar esse texto e mudar para, por exemplo, segundo ensina, ou para qualquer outra coisa que vá atender a minha demanda ou que eu preciso executar aqui. Isso aqui é apenas uma opção. Eu fiz aqui, não gostei, gostaria de desfazer as alterações que eu fiz. Na barra superior aqui nós temos os botões que a gente utiliza muito, né, utilizando o computador no geral, que é aquelas ferramentas para desfazer e para refazer as nossas ações aqui. Então, uma dessas ferramentas é o desfazer aqui, que nós utilizamos no computador, normalmente é o Ctrl Z. Aqui no Canva também vai funcionar o Ctrl Z. Cada vez que eu pressionar Ctrl Z, ele vai voltando as ações que eu executei aqui. Até, inclusive, a troca de template. Okay? Se eu clicar aqui, aplicar, então eu fiz aqui, eu desfiz, voltei aqui ao padrão, mas mesmo que eu não tivesse utilizado o Ctrl Z, que eu posso fazer clicando aqui em cima nesse botão, ou apertando Ctrl Z no meu teclado, mesmo que eu não tenha utilizado aqui, eu não tinha utilizado esses recursos, se eu quiser voltar essa página ao padrão dela, eu posso clicar novamente aqui, e ele vai reaplicar aquele template aqui.
ok? Toda vez que eu reaplicar um template, cada vez que isso aqui acontecer, ele vai pegar o template que eu estou selecionando e vai aplicar nesse slide. Então, se tinha outro conteúdo meu aqui anterior, ele vai substituir aquele conteúdo. A gente tem que tomar esse cuidado aí, ok? Se eu clicar aqui, esse template tem 15 páginas. Se eu clicar em aplicar 15 páginas, ele vai criar aqui para mim, aqui nos meus slides, ele vai criar aqui para mim um slide com cada um dos templates que nós tínhamos feito, nós tínhamos selecionados aqui. Quando eu seleciono slide por slide e seleciono um slide aqui de template para utilizar, esse slide ele está sendo substituído por aquele template que eu estou utilizando e eu posso daí fazer as edições necessárias. Quando eu venho aqui eu seleciono aplicar 15 páginas, nesse caso que são 15 slides, ele vai criar todas as páginas que não tem ainda e vai aplicar o template completo. E a partir disso, se for interessante para mim, eu posso vir aqui e apenas fazer as edições, trocar uma imagem, trocar um fundo, etc., para que eu possa ter aí o slide que eu acho, ter o formato de slide que eu acho interessante. Uma outra coisa que eu posso fazer claro, aqui a gente criou um slide. Aqui a gente criou um template e a gente aplicou aqui 15 páginas de uma vez só. Então, a gente cria dessa forma, fica até às vezes complexo para a gente poder utilizar. Às vezes a gente tem muito conteúdo de uma vez e a gente pode se esquecer de editar alguma página, de trocar algumas informações, né? A gente pode acabar se confundindo aí. Então, neste cenário, o que acontece? Eu posso precisar apagar um desses slides que eu criei. E para mim fazer isso, é muito simples. É só estar selecionado em um desses slides aqui. Em cima de cada um dos meus slides vai ter aqui um botão para excluir essa página. Importante, então, agora a gente ir para uma outra parte aqui, que é essa parte do rodapé da nossa aplicação aqui, do nosso design. Quando eu clico aqui, tem uma opção chamada mostrar páginas. Quando eu clico aqui, e expando isso daqui, ele vai aparecer para mim um pequeno quadradinho com cada uma das páginas que fazem parte do meu design atual, que fazem parte do conteúdo que eu estou trabalhando nesse momento. Então, eu posso navegar por esse conteúdo de várias formas, seja clicando aqui dentro e utilizando aqui o meu mouse para deslizar por entre os slides, né, normalmente, ou eu posso selecionar aqui embaixo em qual slide eu quero ir trabalhar diretamente. Se eu posso ocultar essa opção aqui para mim não ficar preso. Se eu tiver uma tela menor, para que eu não fique com um pouco espaço de visualização, eu posso ocultar tanto essa parte aqui quanto a parte lateral aqui que traz para mim esses templates. Então, eu tenho um espaço maior, aqui para eu poder trabalhar. A Valéria perguntou para me mostrar a opção aqui de visualizar os slides, é aqui, ó. Aqui embaixo temos uma pequena setinha apontando para cima, bem discreta, e aí quando a gente passa o mouse em cima, nós temos a opção aqui de mostrar as páginas, aparece escrito ali para gente. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai trazer para mim, ele vai expandir todos os slides que eu tenho, inclusive, no caso aqui, nesse formato, estão cabendo todos eles aqui, ainda me dá a opção de criar mais um, adicionar uma página lá no final. A mesma coisa aqui na lateral, só que na lateral não fica uma setinha apontando para expandir, né? Então, como eu acabei de ocultar esse menu lateral, eu posso ter interesse em voltar a visualizar aquele menu de templates. Então, é só eu vir aqui na lateral e clicar neste menu, ok? Então, cliquei no menu, apareceu aqui também a minha opção dos templates que estava aberta agora há pouco. Às vezes a gente pode querer retrair esse menu lateral e assim embaixo para poder ter um espaço melhor de trabalho, para poder visualizar melhor. O que acontece aqui? Além desse recurso aqui para mim poder navegar entre as minhas páginas, eu também tenho a opção de adicionar zoom ou remover zoom, né, o zoom da minha aplicação aqui. Eu posso aumentar ele até um valor muito alto, né, nós temos aqui 500% e praticamente impossível trabalhar assim, mas para quem quer cuidar dos mínimos detalhes,
né? A gente tem como observar isso daqui, utilizar isso aqui para observar. Quando a gente faz dessa forma aí, fica até um pouco complicado para a gente navegar, porque a gente daí precisaria utilizar aqui, ó, as barras laterais aqui, ó, para a gente poder se localizar no slide. Então, aí vai a gosto de quem está trabalhando. Normalmente eu não utilizo dessa forma. Se eu quiser ajustar manualmente, eu posso fazer isso aqui, clicando aqui na barra de zoom e arrastando ela tanto para a esquerda quanto para a direita, né, para aumentar, para diminuir ou para aumentar, ou eu posso clicar aqui no menu, na opção aqui de zoom, que está com o percentual, e quando eu clico aqui, eu tenho daí uma diversidade de opções. Eu tenho opções de 10%, nossa página vai ficar desse tamanho, né? Eu tenho a opção de ajustar para 75%, para 100%, 200%, enfim, aí eu vou ajustar de acordo com a forma que vai ficar melhor para mim trabalhar. É muito importante dizer que isso daqui trata-se apenas de um ajuste para mim poder trabalhar, para ficar confortável para mim enquanto criador do conteúdo aqui, né? Enquanto eu estou trabalhando aqui, seja professor, seja um slide, seja qualquer destino que isso aqui vá ter, é só para mim poder ter a minha área de trabalho sendo bem tendo o maior proveito possível para mim. Eu posso também colocar aqui a opção de inteiro, que ele vai deixar o slide inteiro na minha tela, no caso vai ser 60% nesse computador meu aqui, ou eu posso colocar em ajustar, ele vai tentar encaixar da melhor forma possível, mas aí eu perco um pouco da parte superior e inferior aqui. Então, para mim aqui, o ideal é deixar em inteiro, que fica ajustado de um tamanho ok. Para a gente, não importa se a gente edita isso em um tamanho maior, em um tamanho menor, o slide final vai ter o mesmo tamanho e vai funcionar da mesma forma. Então, não faz diferença nesse sentido. É apenas para a gente ficar mais confortável possível durante esse trabalho. Ok? Então, eu tenho aqui este slide com essas 15 páginas, mas eu decidi que uma dessas páginas não é interessante para o meu trabalho. Eu preciso apagar ela. Eu posso selecionar aqui o slide meu. Tem várias formas de fazer, né? Uma delas é selecionar o meu slide aqui. Estou visualizando essa página 14. Então eu posso vir aqui na opção excluir página. E eu posso clicar aqui em excluir e a página vai ser excluída. Opa, eu excluí uma página que não era a minha intenção, cliquei errado. É só apertar Ctrl Z no teclado ou voltar aqui em desfazer e a página nossa vai voltar ali, vai voltar ao local onde ela estava, sem menor problema, ok? Neste cenário aqui, como eu já disse, eu posso editar qualquer uma dessas informações a qualquer momento, eu posso trocar aqui, alterar todos os recursos que eu tenho aqui. Então, nós temos um template completo. O que vai acontecer aqui? Eu posso vir aqui na parte superior, ó, quando eu acabei de criar um template, eu tenho a opção aqui, ó, design sem nome, apresentação 16:9, que é o modelo que eu estou utilizando. Quando eu cliquei lá, eu selecionei isso daqui. Eu posso vir aqui e colocar um nome, ó, slide 01, utilizando templates no Canva. Eu posso colocar este nome aqui, por exemplo, pressionar um Enter. A partir desse momento, o nosso slide já vai estar se preparando, já vai ter um nome e eu posso salvar ele. Para mim sair desse slide, vocês vão observar que nós temos algumas opções aqui do lado, mas as opções aqui são referentes aqui exclusivamente a exportar, a salvar, para apresentar, né, enviar o link para outra pessoa ter acesso. Eu posso voltar aqui na minha home, na minha página principal aqui agora, nos meus designs aqui, perdão, vou fechar aqui o meu design. Ele já vai aparecer assim que a tela atualizar, ele vai aparecer aqui, ó. Se eu voltar mais tarde para trabalhar, meu slide está salvo aqui. Eu posso vir aqui e fazer as alterações, eu posso terminar ele, ou posso fazer as alterações que eu achar interessante, ok? Voltando então na minha página início, nós iremos aqui criar um novo design. Vamos começar aqui um novo design, vamos ir aqui ó, em apresentação, vamos iniciar uma nova apresentação. Vou clicar aqui um design em branco. E quando eu fizer isso, eu vou voltar para aquele início meu. Lembram que eu vim aqui, selecionei um design, a gente veio para uma tela em branco. Eu mostrei como selecionar um template pronto ali para selecionar página por página. E por fim, nós fomos ali e adicionamos todas as 15 páginas. Então, antes de eu adicionar aquelas 15 páginas, o que nós tínhamos era essa visualização aqui. Ó. Mesmo que eu expandisse aqui para visualizar todas as páginas, eu só ia ter uma página disponível para visualização aqui, porque meu slide acabou de começar. Então, eu poderia criar uma nova página, clicando aqui em adicionar página,
Ou eu poderia criar uma nova página, se eu não tivesse com essa tela, com esse menu aqui embaixo aberto, eu poderia criar uma nova página aqui, muito simplesmente, deixa eu apagar aqui rapidinho, eu poder criar uma nova página. Ou clicando aqui em adicionar página, porque vai ficar aqui embaixo, quando eu não estou com esse menu aberto, eu tenho essa opção aqui. Então eu posso clicar aqui para criar uma nova página. Ou eu posso clicar aqui na parte de cima da página, vai ter aqui, ó, duplicar página, excluir página e adicionar página. Então, eu poderia clicar aqui e adicionar a página diretamente por aqui, ok? Nesse cenário aqui, eu acabei de adicionar páginas, então nós temos aqui 3 páginas criadas. Se eu clicar aqui em mostrar páginas, eu vou visualizar aqui as 3 páginas que eu acabei de criar. Então, a gente poderia daí buscar uma forma de personalizar essa página. Eu não tenho uma ideia aqui nesse momento de como fazer, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar inspiração. Então vamos aqui, por exemplo, aqui na busca de templates, podemos escrever aqui, ó, apresentação de projeto. Damos um Enter e ele vai trazer para a gente aqui algumas opções. Quando a gente estiver falando de projetos em grupo, tá? Quando a gente passa o mouse em cima de um dos itens que a gente pesquisou, ele vai trazer para a gente a informação se o item é gratuito ou não. A gente tem que dar preferência pelos itens gratuitos enquanto não estiver utilizando aí a versão paga da ferramenta. Mas nós encontramos aqui uma grande quantidade de opções para a gente poder trabalhar. Voltando aqui, se eu não quiser, se essa pesquisa minha não trouxe o resultado que eu gostaria, então eu vou voltar aqui e trazer aqui, ó, ensino superior. Agora já trouxe outra gama de possibilidades aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, relatório de português. Se eu clicar aqui em cima, eu vou ter aqui todo o template que está disponibilizado para mim, e eu posso selecionar aqui, já vem pronto, com imagens, para mim poder fazer essas edições. Ah, mas professor, você está mostrando somente como utilizar esses templates, nós não podemos criar os nossos? Podemos, nós vamos fazer isso agora. Então, ao invés de utilizar um desses prontos, eu vou selecionar então aqui, vou apagar esse conteúdo aqui, vou excluir esses quadros que eu tinha adicionado anteriormente, e vamos partir do princípio aqui, deste primeiro bloco aqui. Nós vamos deixar agora de utilizar os templates, lembrando que sempre uma opção, sempre estarão aqui, ó. A gente vai sempre ter algumas sugestões usadas recentemente, apresentações para jogos, apresentações para conferências empresariais, para fãs, né? A gente vai ter para vendas, relatórios de vendas, mas nós vamos vir aqui agora em elementos, essa opção aqui de templates, nós já vimos que nós podemos utilizar e selecionar algo para nos inspirar, e após isso, nós podemos utilizar não somente a partir do zero, mas também adicionar, nós podemos trazer aqui elementos novos para a nossa apresentação. Desses elementos novos que nós podemos trazer, né, nós temos aqui algumas possibilidades de trazer linhas e formas, né? Se eu quisesse, por exemplo, aqui trazer linhas e formas, ele vai me sugerir aqui, vai trazer para mim aqui as opções que eu tenho disponíveis. Eu posso visualizar dessa forma compacta que está sendo exibido aqui, ou eu posso clicar aqui em ver tudo e ele vai trazer para mim todas as possibilidades aqui num formato de visualização um pouco mais confortável. Aqui a gente vai ter uma quantidade muito maior de possibilidades. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, se eu quisesse trazer aqui um quadrado, era apenas eu clicar aqui e ele vai posicionar esse quadrado no centro da minha tela. Se eu quiser outro quadrado, é apenas clicar e ele já adiciona. Quando eu tenho uma imagem, isso serve para elementos, para praticamente tudo aqui dentro do Canvas, imagens, textos, sejam figuras que a gente adicionou aqui, sejam fotos que a gente enviou do computador, a gente vai ter algumas opções que são aqui, redimensionar, selecionando a forma que eu quero redimensionar e utilizando aqui uma das bolinhas aqui, né, um dos seletores que ficam ao redor dele, eu posso selecionar para ampliar, para diminuir, né, posso fazer isso daqui. Posso também trocar a cor deles, selecionando, neste caso aqui, selecionando o elemento, vindo aqui na opção de cor aqui, ó, fica uma opção aqui em cima, posso clicar, e aqui eu escolho qual cor que eu quero adicionar, eu posso utilizar isso daqui, né? Posso fazer isso. E se eu clicar aqui embaixo, onde tem essas duas setinhas, uma virando para um lado e outra para outro, eu posso clicar aqui e ajustar o ângulo da minha imagem. Então, eu posso utilizar isso daqui para me ajustar aqui, para me virar isso aqui, ao invés de um quadrado, eu quero que um quadrado normal, eu quero que ele fique nessa posição. Posso arrastar para fora da minha janela de exibição. Eu posso fazer aqui, né, uma diversidade de opções aqui. Se eu quiser, inclusive, copiar a formatação de um elemento para outro, eu posso selecionar este quadrado aqui,
Posso selecionar aqui essa opção de copiar formatação, aqui nesse menu superior, vai ter essa opção. E quando eu clicar em copiar formatação, eu posso clicar onde eu quero utilizar essa formatação. Então, quando eu clicar aqui, ele vai trazer para mim a formatação daquele. Então, seja cor, seja estilo. Se estivermos falando de texto, vai ser possibilidades de estilo de texto, fonte, tamanhos, etc. Falando de imagens, nós teremos aí opções de cores, por exemplo, para serem utilizadas aqui. Ok? Para mim apagar um elemento que eu tenha inserido dentro do meu slide, né, eu posso utilizar algumas formas de fazer isso. Eu posso selecionar o elemento, clicar com o botão direito e clicar em excluir. Eu posso apertar delete no meu teclado, ou eu posso clicar em cima dele, vir aqui no menu e clicar em excluir também a partir daqui. De qualquer forma, ele vai passar, ele vai ser eliminado daqui da minha tela. Uma coisa que a gente não tinha agora há pouco era a cor nesse fundo de tela. Quando eu selecionei o template, ele aplicou essa cor de fundo de tela. Então a gente pode querer trocar a cor da tela. A gente vai ter a opção aqui, ó, na lateral esquerda, nós temos as opções que são as seguintes: template, elementos, uploads, fotos, texto e estilos. Quando a gente acaba de criar a conta, talvez tenhamos alguns elementos a menos aqui, porque os outros elementos ficam aqui dentro da categoria mais. Quando nós clicamos aqui, nós temos aqui alguns outros recursos para a gente poder utilizar. Dentro desses recursos que nós podemos utilizar, um deles é o recurso de fundo. Então, quando eu clico nesse recurso de fundo ali, automaticamente ele fica disponível para mim aqui no menu lateral. Então, no fundo, ele vai trazer também para a gente uma série de sugestões aqui. Por exemplo, aqui, ó, utilizando aqui uma folhagem, ele vai trazer. Essa aqui não é uma este plano de fundo aqui não é um plano de fundo grátis, então ele vai ter marca d'água, então a gente vai evitar utilizar esse tipo de plano de fundo para poder utilizar poder exportar nosso conteúdo depois, mas nós podemos selecionar aqui uma diversidade de fundos, por exemplo, aqui que sejam gratuitos. Olha só que nós temos aqui uma onda no mar. Então, selecionei aqui, vai trazer aqui sem esse conteúdo ao fundo, beleza? Ou podemos trocar apenas para uma cor sólida, trocar para uma cor padrão. Ou ainda podemos clicar aqui nesta opção, com esse selecionador de cor aqui, e podemos vir aqui e selecionar uma das cores que nós temos disponíveis aqui, ou clicar aqui em adicionar uma nova cor, para que a gente possa selecionar a cor de acordo com a nossa preferência daí. Nós podemos utilizar aqui para selecionar a tonalidade, a forma como nós quisermos daí a cor. Nós temos a opção daí completa para isso, ok? Então, nós temos essas diversas opções aí para trocar o plano de fundo. E, claro, nós temos em cada uma dessas guias, nós temos a ferramenta de busca. E essa ferramenta de busca sempre vai servir para a gente poder encontrar opções que possam fazer parte ali, que possam fazer com que o nosso uso da ferramenta fique mais fácil. Por exemplo, eu posso querer encontrar aí um plano de fundo que fale sobre a Amazônia. Nossa pesquisa aqui trouxe para a gente este conteúdo, não foi nada, então floresta. Ele vai trazer para a gente alguns conteúdos aí. Então, de acordo com o que a gente pesquisar, a gente vai ter aí possibilidades, né? Madeira, por exemplo, a gente vai ter alguma diversidade aí de possibilidades aí. Né? Se a gente for céu, enfim, então de acordo com o que nós pesquisarmos, ele vai trazer sugestões para nós utilizarmos aqui. A gente pode utilizar, além dessas possibilidades que ele traz aqui para a gente, né, nós podemos utilizar também fotos. Nós temos a guia de fotos aqui, e nessa guia de fotos nós temos aí fotos de uma diversidade de opções, né? Nós temos mais fotos aqui, na verdade, até do que fundos. Então nós temos fotos em alta, que são fotos que estão sendo utilizadas com frequência. Quando nós selecionamos uma foto com um objeto qualquer aqui, ele imediatamente vai ser inserido dentro da nossa apresentação, dentro do nosso slide. Então, quando selecionamos algo aqui, ele vem para cá. Caso eu queira que este conteúdo que eu estou selecionando seja parte do fundo da minha apresentação, ou seja, eu quero que ele fique no fundo e que não seja uma imagem apenas copiada aqui dentro, eu posso selecionar essa imagem, não importa qual seja essa foto, clicar e arrastar aqui, ó, e arrastar para a margem aqui. Quando eu arrasto nessa margem, ele pega essa imagem e aplica como fundo dessa apresentação, desse slide que eu estou aqui agora. Então, uma vez que eu apliquei aqui nesse fundo, eu tenho já aqui
eu já vou ter aqui um fundo que não vai interagir comigo. Eu posso voltar aqui, ó, adicionar, por exemplo, algumas formas aqui e elas estão livres do fundo totalmente aqui, ok? Uma outra ferramenta muito interessante, muito importante que a gente vai utilizar, obviamente, aqui, é a ferramenta de texto, porque afinal de contas nós estamos querendo fazer um slide que vai trazer para a gente um conteúdo. Então nós temos aqui a opção de texto, e na opção de texto nós temos aqui 3 pré-definições aqui, que são inserir um título, olha, eu cliquei, já foi inserido, inserir um subtítulo e inserir um pouquinho de texto. Aqui, em cada uma dessas opções, ele inseriu para mim um texto padrão que eu posso utilizar aqui da forma como eu achar interessante. Se eu quiser alterar qualquer um destes conteúdos, basta que eu selecione ele aqui e edite. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, realize uma edição, eu vou vir aqui, ó, segunda ensina. Coloquei esse título aqui. Vou arrastar aqui para cima, deixar centralizado aqui. Vou colocar o subtítulo mais acima aqui, ó, Canva. E vou colocar o outro texto aqui, ó. Conhecendo a ferramenta. Pronto, eu tenho um título, um subtítulo e um conteúdo de texto. Estes conteúdos que eu acabei de colocar aqui e arrastar, eu posso fazer as mesmas edições que eu já havia feito naqueles quadrados que eu inseri agora há pouco. Eu posso rotacionar aqui, mudar o ângulo. Basta selecionar aqui aquele ícone de uma setinha para um lado e para o outro. Eu posso mudar o ângulo da ferramenta aqui, daquele conteúdo. Eu posso aumentar o espaço em que esse texto pode ocupar no meu slide e, consequentemente, também vai aumentando o tamanho dele. Para quem está observando aqui, o tamanho da fonte está sendo alterado ali, né? Eu posso alterar também. E eu posso, claro, trocar a fonte que eu estou utilizando. Então, eu posso deixar aqui no padrão, sem rotacionar, mas eu posso querer trocar a fonte. Eu posso querer trocar a fonte, inclusive, digitando. Eu quero uma fonte tamanho 128, basta que eu digite aqui, pressione Enter, ele vai trazer aquela fonte aí daquele tamanho, para mim, vai aplicar naquele conteúdo que eu estou selecionando. Então, dessa forma aqui, eu posso também clicar aqui no botão de mais, de menos. Eu posso clicar aqui no botão de cor para selecionar a cor com que eu quero que esse texto seja exibido aqui. Posso fazer isso. Posso trocar a fonte desse texto dentro da seleção de fontes. Quando eu clicar ali na fonte, né, na opção de fontes, vai trazer para mim uma série de fontes. Algumas fontes são gratuitas, algumas são pagas, né, são da versão premium, mas dentre as gratuitas, se eu estiver utilizando apenas a versão gratuita, eu posso selecionar qualquer uma. Eu posso selecionar aqui alguns efeitos para esta fonte. Então, clicando em efeitos aqui, por exemplo, tem um efeito que eu acho bacana, que é o efeito vazado, né? Nós podemos aplicar esse efeito. Tem efeitos flutuantes, tem efeitos de sombra. Nos efeitos de sombra, nós temos aqui como fazer a configuração do tamanho da sombra, intensidade, a direção dela, a forma como ela vai ser aplicada. Então, a gente pode fazer esse monte essa diversidade aí de configurações. É importante dizer que a gente aqui não tem limite, basta a gente ter a criatividade para poder executar aqui. Se eu quiser colocar um conteúdo aqui de texto centralizado, no meio da minha página, por exemplo, eu posso selecionar ele, não somente um conteúdo de texto, qualquer objeto, qualquer coisa que esteja dentro do meu slide, eu posso querer centralizar ele. Então, eu posso selecionar esse conteúdo, temos aqui a opção de posição, e ao clicar em posição, nós temos aqui, ó, alinhar a página. Então, nós temos como alinhar em cima, no meio, embaixo, à esquerda, ao centro e à direita. Então, nós temos aqui, nessa parte esquerda, o alinhamento nosso vertical, e na parte direita nós temos o alinhamento horizontal. Por exemplo, se eu alinhar à esquerda, ele vai encaixar esse conteúdo meu na parte esquerda. Se eu clicar ao centro, ele vai encaixar perfeitamente ao centro do meu slide, e clicando na opção direita, ele vai encaixar na direita. Se eu quiser colocar ele na parte de baixo, vou clicar aqui embaixo aqui, e se eu quiser que ele fique perfeitamente no centro do meu slide, vou colocar aqui no meio e ao centro. Eu posso fazer isso daqui.
Dessa forma aqui, eu tenho certeza que está no meio aqui no meio da minha página, tanto horizontal quanto vertical. Se eu quiser colocar no meio, na parte de cima, basta selecionar aqui, está centralizado no centro e na parte superior. Posso fazer a mesma coisa com os meus subtítulos, com qualquer outro objeto. Então, eu vou colocar aqui, no meio e ao centro, aliás, e em cima. Quando eu faço isso, ele sobrepõe o outro, porque afinal de contas são dois elementos distintos. Para mim evitar isso, uma coisa que eu posso fazer é agrupar esses elementos. Então, eu já vim aqui, escrevi aqui segundo ensina, trouxe aqui o meu subtítulo, já fiz aqui a alteração, aumentei o tamanho dele, deixei ele da forma como eu gostaria que ele ficasse, e eu quero que ele fique sempre junto com o meu título. Então, eu posso selecionar os dois aqui, utilizando a tecla Shift do meu teclado. Eu seleciono um dos itens, aperto a tecla Shift, seguro, e clico no outro item ou outros itens. E fazendo isso, eu consigo arrastar os dois, por exemplo, mas a gente acabou de fazer isso para ter essa opção aqui, agrupar. Quando eu clico aqui em agrupar, a partir de agora, não importa se eu selecionar um objeto, no caso aqui, o meu título ou o meu subtítulo, eles fazem parte de um objeto só, porque eles estão agrupados. Eu posso desfazer isso aqui apenas selecionando e clicando em desagrupar. Eles voltam a ser objetos independentes aqui na tela. Entretanto, para mim, quando eu tenho ele agrupado e eu venho aqui e seleciono a posição em cima aqui, por exemplo, é o centro, ele vai agrupar daí, respeitando a posição em que eles estavam juntos ali. Então ele para de sobrescrever. É uma forma de a gente poder fazer isso, né? A gente pode daí fazer de diversas outras formas, né? Além disso, nós temos aqui uma série de templates de formatos padrão de texto. Por exemplo, aqui, vou selecionar aqui, selecionei um template aí, trouxe para mim aqui. Você tem 1 segundo, a vida é passageira, faça o máximo. Isso aqui ele trouxe para mim um grupo de textos que estão cada um com uma fonte, cada um com um tamanho e cada um com uma posição. Quando eu seleciono aqui, dentro de um desses elementos, eu observo claramente aqui a separação desses elementos, e eu posso também observar que eu tenho a opção de desagrupar ali. Eu posso utilizar isso aqui para mim vir aqui e alterar o texto para qualquer outro texto que eu quiser. Então, eu posso fazer a edição aqui de forma muito simples. Ou eu posso, então, selecionar isso aqui e desagrupar, e a partir de agora eu tenho esses 3 elementos soltos, né? Posso utilizar para reaproveitar ou aquela frase ou aquela formatação específica, caso eu queira. Para mim apagar qualquer um desses elementos, é só selecionar ele ou eles, né? Seleciono o elemento um apenas ou mais, seleciono o Shift aqui para selecionar mais, ou clicando e arrastando o meu mouse pela tela, eu posso selecionar quantos eu conseguir aqui. E aí, para mim apagar eles, eu posso ou clicar aqui na lixeira ao lado aqui na parte superior, ou então apertar Delete no meu teclado. Perfeito. Eu posso pesquisar aqui por tipos de textos, por exemplo, eu posso escrever aqui motivacional. Ele vai trazer para mim alguns recursos aqui. Esse que eu cliquei, por exemplo, é um texto premium, tinha um íconezinho ali, ele traz aí para a gente a opção de utilizar esse recurso. Não é o caso nosso, então vamos voltar aqui. Nós temos aqui a palavra sonho, dream, né? Então ele vai trazer aqui para a gente essa palavra com esse efeito, inclusive aqui a gente pode utilizar aqui e fazer a edição. A gente está falando de texto, é um texto que está utilizando uma fonte específica, com um efeito, mas a gente pode vir aqui, e escrever aqui, segundo ensina, por exemplo. Ele vai trazer aqui para a gente esse formato. Quando a gente vai trabalhar com texto, a gente sempre tem que tomar cuidado para respeitar o tamanho do texto aqui, a caixa de texto tem que ser compatível com o tamanho dele. Nesse caso aqui, ele não está cabendo numa linha só, porque o espaço que está reservado a ele é menor do que necessário. Então, é só selecionar aqui do lado, uma dessas barrinhas aqui do lado, e arrastar para me aumentar, expandir o tamanho que ele vai ocupar, e aí tudo fica certinho, tudo fica devidamente encaixado. Ok? Vou criar uma nova página aqui, vou clicar aqui embaixo, adicionar página. Nessa página seguinte, nós vamos vir aqui para mais uma opção, que é, clicando aqui na opção mais, e nós iremos utilizar aqui, a opção gráficos. Nessa opção gráficos, nós temos aqui uma série de gráficos. Deixa eu verificar se eles são disponíveis gratuitamente, são. E desses gráficos que nós temos aqui, por exemplo, um gráfico de barras, quando eu clicar, ele vai trazer aqui para a tela e vai mostrar para a gente esse gráfico aqui, com essas barras aqui. Nós temos aqui, selecionando o gráfico, ao lado esquerdo aparece para a gente a tabela com as informações que estão no gráfico. Então, aqui a gente pode aproveitar para
editar esse gráfico. A gente pode trazer aqui diversas opções e trazer aqui diversos valores. Cada alteração que eu fizer aqui vai ser refletida no gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, o item 5, o item que tem mais informação aqui, ó, eu posso vir aqui e trocar os valores dele. Vou colocar aqui, por exemplo, 3, 5, 4. Notem que a forma como o gráfico estava, ele acabou de ser alterado. Então, eu posso utilizar isso para alterar, fazer um gráfico aqui personalizado e alterar ele sem grande dificuldade, porque fazer um gráfico, creio que a maioria de nós aqui já saibamos fazer um gráfico, como utilizar ele, mas para trazer de forma bonita, de uma forma mais elegante no documento, fica um pouco mais complicado às vezes, né? Então, a gente tem aqui uma opção interessante para isso aí, para fazer gráfico. Aqui nós temos uma diversidade de gráficos, de linha, de barra, de área, enfim. Nós podemos utilizar aí diversas formas para isso daí. Ainda falando aqui sobre imagens, sobre fotos, sobre fundos ou coisas do tipo, nós temos aqui a seção de uploads. A seção de uploads é onde eu tenho os elementos que eu utilizei que eu posso utilizar do meu computador. Tá? Então, e como eu falei aquela hora que eu estava mostrando a estrutura do Canva, nós temos aí a possibilidade de inserir, de trazer do nosso computador elementos aqui para dentro. Então, nós podemos trazer imagens, fotos nossas, fotos que a gente executou algum trabalho, fotos de alguma perícia, fotos de algum, enfim, do que a gente achar interessante. Neste caso aqui, eu já havia feito o upload previamente de alguns dos nossos eventos aqui do ensino. Então, cada vez que eu selecionar aqui na guia de uploads, já vai estar disponível para mim, e selecionando aqui, já vai ser possível visualizar eles aqui dentro da minha tela. Olha só que interessante aqui, que bacana. E aí, da mesma forma, eu posso selecionar, alterar o tamanho, eu posso vir aqui e rotacionar a minha forma, eu posso fazer isso aqui de diversas formas que eu achar interessante. E da mesma forma aqui em outros elementos ali, a foto, eu posso selecionar esse upload, arrastar aqui para o canto, né, do meu slide, e a partir disso ele vai servir aqui como o fundo do meu slide. Eu posso deixar ele para utilizar neste formato aqui, ou apenas, né, ou posso arrastar outro conteúdo, enfim. Para mim fazer o upload de fotos, que eu acabei de mostrar fotos que eu já tinha salvo aqui no meu Canva. Então eu vou aqui mandar para a lixeira esse conteúdo, mandar para a lixeira aqui. Eu vou apagar todas as fotos aqui, foram para a lixeira, então não está aqui disponível para me utilizar agora. E eu posso clicar aqui em fazer o upload. Quando eu clicar aqui em fazer o upload, ele vai trazer para mim uma janela para que eu selecione, né, no meu computador quais arquivos eu quero levar para dentro do Canva. Então, eu vou selecionar aqui os arquivos que eu tenho aqui separados, vou clicar aqui em abrir, ele vai trazer para a gente aqui, ó, e vai fazer o upload, né, aí vai depender da velocidade da internet que você tiver aí disponível, etc. Mas ele vai trazer aqui para a gente, à medida que ele for concluindo, ele vai informando aqui, ó, até ficar tudo pronto. A partir de agora, esses elementos estão disponíveis. E como eu falei, isso pode ser um cartaz, uma foto, uma outra imagem qualquer que seja relevante, que seja interessante para nós, ok? Então, dito isso daí, uma outra opção que eu tenho para visualizar os nossos slides, perdão, visualizar não, uma outra opção que eu tenho para que a gente consiga utilizar nossos slides fora daqui do Canva, primeiro vamos abrir aqui, eu vou abrir aquele primeiro slide que a gente estava, naquela hora que eu usei o template para criar aquelas 15 páginas, e vou mostrar uma das funções mais interessantes aqui, que é você executar aqui fazer o seu slide no Canva e, posteriormente, você trazer aqui a possibilidade de apresentar. Então, quando eu clico aqui em apresentar, eu tenho opções de apresentar com marca d'água. Este slide aqui, esse especificamente que eu criei aqui, ele é um dos slides que não fazem parte do plano gratuito. Então, vamos voltar aqui na Home, vamos clicar aqui em apresentação, vamos criar um novo slide aqui agora. Vamos utilizar aqui, ó, um slide que está marcado como grátis, ok? Relatório de português. Vamos aplicar as 15 páginas. Temos aqui 15 páginas agora desse novo slide. Já criamos ele aqui rapidamente. E nós temos aí a opção aqui de apresentar ele. Quando eu clicar em apresentar, eu vou ter a opção de apresentar padrão, reprodução automática, onde ele vai avançar os slides um a um,
de acordo com o tempo que eu configurar aqui, por exemplo, 5 segundos por slide, eu poderia colocar 1, 10, enfim, o tempo que eu achar interessante. Ou eu posso colocar aqui vista do apresentador. Quando eu clicar em vista do apresentador, ele vai se comportar semelhante ao PowerPoint quando você tem duas telas para apresentar, em que em uma tela você tem os slides com a visualização de qual é o próximo, qual é o anterior e algumas opções, e em uma das telas você tem a apresentação completa. Para esse caso aqui, porque eu não vou conseguir gravar a segunda tela, eu vou colocar a apresentação do modo padrão e vou clicar em apresentar. Feito isso, nosso slide vai estar aqui ao fundo, sendo apresentado, e eu posso clicar nele aqui para me interagir com ele e passar para o slide seguinte, ou voltar para o slide anterior, de acordo com o que eu precisar aqui, de acordo com a minha explicação. Então, ele está sendo apresentado aqui como qualquer outro apresentador de slides nosso. A vantagem disso daqui, uma das grandes vantagens é que essa apresentação, esse slide aqui, ele está salvo na sua conta, ele está disponível para você utilizar a qualquer computador que você fizer o login, em qualquer computador que você for utilizar, você pode ir lá, logar com a sua conta, e estará lá a sua apresentação sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema. A sua preocupação apenas é se lembrar a sua senha nesse cenário. Para mim encerrar a apresentação aqui, eu vou apertar a tecla F, que encerrar a apresentação, já terminou ali, né? E aqui embaixo eu tenho aqui os slides, como já visualizou, todos eles aqui. Mas aí nós temos a situação. Eu não quero apenas visualizar e apresentar, eu preciso desses arquivos, eu preciso dessas imagens, eu vou precisar fazer um trabalho, eu montei aqui todo o meu design, eu montei meu slide, ou montei meu cartão de visita, ou minha postagem para o Instagram, aqui no Canva, né? E agora eu preciso salvar, eu preciso tirar isso do Canva, eu preciso utilizar isso no meu computador, eu preciso passar isso no meu celular, preciso enviar no WhatsApp, essa imagem, qualquer outro cenário. Eu posso vir aqui, ó, na opção de baixar, tem uma setinha marcando para baixo aqui, né? Uma seta para baixar, e aqui nós temos alguns formatos para mim baixar. Então, por padrão, normalmente ele vai vir com PDF, mas nós temos a opção de baixar como PNG, como JPG, PDF padrão, PDF para impressão, e aí, em vídeo e GIF, caso alguém tenha interesse, precise dessa necessidade. Mas o padrão vai ser aqui PNG, JPG ou o PDF. Se eu selecionar uma dessas opções aí e clicar em baixar, por exemplo, selecionar o PDF, e eu clicar em baixar, quando eu clicar em baixar, ele vai preparar o meu arquivo e vai fazer o download, como nós estamos vendo aqui. Ó. Assim que ele terminar, ele vai aparecer aqui a informação que foi feita aquele download, vai fazer propaganda, querendo vender o produto querendo que a gente assine, né? Normal isso aí. Essa tela a gente pode fechar. No navegador nosso vai ficar aqui embaixo já, ó, o arquivo que ele acabou de fazer o download. Então eu posso vir aqui, acessar a minha pasta de downloads e vai estar lá o meu projeto, né, o meu slide completo, baixado 100%, totalmente funcional aqui, ó. Tá aqui, eu estou utilizando o Zoom, né, no meu visualizador de PDFs, mas todo o conteúdo que a gente tinha preparado já está aqui, né, pronto para a gente poder utilizar. Aqui no caso, para a gente poder exportar como um PDF. Se eu quisesse ter este arquivo, essa apresentação, imagem por imagem, eu poderia clicar aqui e selecionar um dos tipos de imagem, ou PNG ou JPG. Normalmente eu recomendo que se exporte por PNG, porque a qualidade do arquivo é maior. O resultado final tem mais qualidade. O resultado final tendo mais qualidade, a gente vai conseguir utilizar em mais plataformas aí com o design que a gente projetou, com aquela qualidade bacana. Então clicamos em PNG, por exemplo, temos algumas opções aqui, e a gente tem a opção aqui de baixar. Então aqui a gente pode selecionar se a gente quer baixar somente uma página, duas, uma página específica dentre todas elas, ou imprimir todas as páginas, ou baixar todas as páginas, como já está marcado aqui. Então eu posso vir aqui e clicar em baixar. Clicando em baixar, ele vai preparar o arquivo, vai trazer aqui para a gente, ó. Tá fazendo download. Mais um segundinho, fica pronto. Pronto, terminou. Acabou de falar que o meu design foi salvo. E ele foi salvo lá na minha pasta de downloads. No caso, ele vai fazer o download de um arquivo compactado para mim. O Canva utiliza padrão de compactação zip. O Windows, se você utiliza o Windows, ele vai ter um descompactador padrão dele. Você pode abrir, mandar extrair, enfim. Quando você vier aqui e utilizar e abrir aqui o arquivo, você vai extrair ele. Quando você extrair ele, dentro dele você vai ter cada uma das imagens do seu slide para você poder utilizar ali, né? Vai estar são imagens separadas, soltas ali, e em alta qualidade. Então você vai ter
todo o conteúdo que você preparou, você vai ter exportado facilmente. Se isso aqui nós estamos falando de slides, se fosse post para rede social, cartão de visita, coisa do tipo, você poderia utilizar para compartilhar, encaminhar, etc. Né? Da forma mais simples possível. Uma outra coisa interessante daí, para quem tiver uma necessidade diferente, a gente pode clicar aqui na opção nesses 3 pontinhos aqui do lado da opção apresentar, e aqui nós temos algumas opções bacanas. Por exemplo, enviar um link, caso eu queira enviar o link para outra pessoa acessar, ou eu posso clicar aqui ó, em compartilhar, e aí nós temos algumas opções. Uma delas que eu acho muito interessante é compartilhar para o Microsoft PowerPoint. Então, se eu clicar aqui, seleciono ali as páginas que eu quero compartilhar, clico em baixar, e vai fazer o download novamente, e dessa vez ele está baixando para mim um arquivo em formato PPTX, ou seja, em formato do PowerPoint. Esse formato do PowerPoint, quando eu abrir, normalmente quando a gente abre o arquivo dessa forma, o PowerPoint no computador nosso vai habilitar, vai ter a opção aqui de habilitar edição, porque ele abre o arquivo com uma certa restrição para garantir que a gente não vai ser atacado por um vírus ou coisa do tipo. Podemos clicar em habilitar edição, porque foi a gente que acabou de criar o arquivo e baixar, então a gente não tem que ter medo dele, né? Quando a gente abrir aqui no Photoshop, no PowerPoint, nós vamos ter o nosso slide baixado 100% compatível com o PowerPoint e com um detalhe muito bacana que todos os elementos que nós tínhamos lá e eram editáveis continuam sendo editáveis aqui. Nós podemos continuar alterando tudo que a gente alterava lá, a gente pode continuar alterando aqui, com a diferença de que, vou ser sincero, mas aí é gosto, eu acho muito mais prático editar no Canva do que editar no PowerPoint. Eu acho muito mais prático, muito mais rápido, muito mais simples, porque a gente tem opção, uma série de opções, aqui eu não tenho opção de pesquisar um template para utilizar aqui. Então ele tem essa vantagem aí, por exemplo, ok? Então, pessoal, nós vimos aí algumas opções bem introdutórias aí do Canvas. A gente viu que é uma aplicação que tem potencial para a gente utilizar aí de forma profissional, seja para apresentações de slides, sejam para aulas, sejam para outras finalidades que a gente queira aí. Enfim, vimos da criação da conta, a criação dos primeiros slides, os primeiros elementos aqui, e daí a questão daí, da parte de design, de estilo, de beleza, a gente pode utilizar, se inspirar em diversos templates. Uma coisa bacana que a gente tem aí nele, uma das coisas que eu acho mais vantajosas é que não importa qual template que eu já tenha aplicado, eu posso pesquisar um template diferente em qualquer momento da minha aplicação, e eu posso utilizar no meio desse template meu aqui, eu posso vir aqui e colocar aplicar um outro template naquele slide específico ali, com um formato diferente, porque eu acho que vai contribuir com a minha apresentação, enfim, a gente pode alterar isso a qualquer momento, a gente não está travado, não está restrito a esse uso, então ele tem toda essa liberdade aí. Então, vimos aí todo esse conteúdo, vimos como exportar em qualidade, vimos como exportar em PDF, até mesmo para edição no PowerPoint, em qualidade aí para PNG, para a gente poder utilizar, e vimos aí um resumo básico de todas as funcionalidades que ele tem. Então, sabemos que é uma ferramenta que tem muitas possibilidades e com prática a gente consegue aí tirar bastante recurso, bastante coisa interessante dele. Beleza? Acredito que, professora Diana, você vai abrir para perguntas, não tivemos muitas durante a apresentação, mas Sim. da minha parte aqui, eu encerro aqui, agora entrego para você da organização, o pessoal quiser fazer perguntas, enfim. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão que possa contribuir com a oficina do professor Cláudio? Não, porque no chat não tinha nenhum questionamento. Aqui teve, o senhor já respondeu. Então, podemos ir para finalizar a palestra, certo? Alguma pergunta? Tá. Nós temos às 17, nós vamos ter ainda a outra oficina com o professor Cláudio, né? E também nós vamos ter com a professora Elísia, a dela é a ciência do cérebro, e a do professor Cláudio é utilizando o Google Forms, tá? Das 17 às 18, nós temos novas tecnologias de educação com o Canva, e às 19 nós temos como funciona a nota legal, e também outras apresentações dos alunos, dos acadêmicos do curso de Sistema de Informação.
Ok? Então, passo a palavra para o professor Cláudio para fazer o encerramento da palestra, fazer os seus agradecimentos. Não, muito obrigado, professora Diana. Apenas agradecer à equipe organizadora aí do Ensina pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e trazer um pouco de conhecimento, trazer um conteúdo interessante aí para que possa contribuir conosco, né, de maneira geral. O Ensina é um evento muito bacana porque abrange uma quantidade muito grande de possibilidades, de conteúdos, de temas distintos. Então a gente tem como aproveitar muito conteúdo ao longo da semana, deu para aproveitar muito conteúdo de diversas áreas, cada um, obviamente, vai pesquisar, vai ter uma preferência por conteúdos que são mais da área específica, do que tem mais contato ali, né? Mas é uma oportunidade muito grande de compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós temos, especialmente nessas épocas agora, né? Então, o compartilhamento do conhecimento, da informação, é importante demais. Por conta disso, parabéns ao Ensina, né, por estar aí fazendo isso ano após ano, lutando por isso daí. E parabéns a toda a organização e um agradecimento especial à nossa equipe aí de sistemas de informação, de ciências contábeis da faculdade, que também contribuíram para a gente poder estar aqui participando. Um abraço aí para todo mundo aí, para o pessoal da Farol também. Certo, professor? Então, da minha parte, encerramos. Obrigada, professor, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de dispor para fazer parte dessas palestras, tá? Então, parabéns pela apresentação, parabéns pela oficina, e aguardamos vocês nas próximas oficinas que temos a partir de agora até a noite, até às 19 horas da noite. Podemos, acho que, parar a gravação, professor. Pode. Vou parar aqui. Só um Tá. segundo.